Olá pessoal, tudo bem? Vamos então finalizar a análise do nosso conteúdo de trabalho, do nosso plano de ensino. Após tratarmos aqui dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais previstas no artigo 5º, cumpre-nos agora falar das garantias fundamentais que têm o formato de ações judiciais, tá? Então, são também garantias fundamentais, mas denominadas de remédios constitucionais, porque através dessas ações visa ali assegurar o exercício de direitos fundamentais, certo? E falando então das garantias fundamentais que têm formato de ação, que são chamados de remédios constitucionais, ou ações constitucionais, em primeiro lugar, cumpre-nos definir o que seriam então esses remédios constitucionais, o que seriam então essas chamadas ações constitucionais, tá? A definição extraída da doutrina é de que são garantias fundamentais, são garantias constitucionais, porém apresentam o formato de verdadeiras ações judiciais, Conforme nos comenta o Flávio Martins, num trecho de doutrina recortado e colacionado no material de vocês, diz o autor: lembramos que as garantias constitucionais são normas de conteúdo asseguratório, uma vez que visam assegurar os direitos fundamentais. No caso dos remédios constitucionais, essas garantias elas são instrumentalizadas processualmente, ou seja, essas garantias fundamentais que visam então assegurar direitos fundamentais, elas são previstas de modo processual, elas são instrumentalizadas através da criação de uma modalidade de processo judicial, E então, entendendo que os remédios constitucionais são também garantias fundamentais, porque eles são criados, eles são previstos na Constituição para garantir direitos fundamentais, para assegurar a fruição, o exercício de direitos fundamentais, sabendo que eles são essas garantias, mas eles têm um formato próprio de uma verdadeira ação judicial, cumpre-nos mencionar quais são as garantias fundamentais então, Quais são os chamados remédios constitucionais? Nós temos o habeas corpus, que é um tipo de remédio constitucional que visa assegurar direito de ir e vir, que está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, Então, nós já tivemos oportunidade de falar dele, já vimos quando comentávamos lá sobre o direito de ir e vir, sobre a liberdade de locomoção, tá? Da mesma forma, o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio constitucional, é uma garantia fundamental que visa proteger direito líquido e certo, E nós vamos entender exatamente de que modo há essa proteção, o que seria direito líquido e certo. Na verdade, nós vamos falar de maneira pontual sobre cada uma dessas ações constitucionais, sobre cada uma dessas garantias fundamentais, tá? O mandado de segurança, que está no artigo 5º, inciso 69, o mandado de segurança individual, tá? E no inciso 70 trata do mandado de segurança coletivo, tá? Que tem os mesmos requisitos, tem algumas peculiaridades com relação ao objeto e com relação aos legitimados para propor ação de mandado de segurança, considerando o coletivo e o individual. Mas basicamente eles têm os mesmos requisitos ali, E nós vamos comentar então sobre cada um deles, tá? Também o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele visa assegurar o exercício de direitos fundamentais quando há uma omissão legislativa. Quando uma norma de eficácia limitada, ela depende de regulamentação para o exercício, porque nós sabemos que as normas de eficácia limitada, elas não surtem efeito de imediato, Elas não são eficazes, elas só se tornarão eficazes, essas normas constitucionais, a partir do momento em que elas são regulamentadas. E quando há uma omissão legislativa em não regulamentar a norma constitucional, a parte não podendo exercer o seu direito fundamental por falta de norma regulamentadora, ela pode propor um mandado de injunção.
para assegurar o exercício de um direito fundamental previsto na Constituição, mas que dependeria de uma regulamentação por parte do legislador infraconstitucional, e ele não faz, ele se omite, tá? Então, para que nós não deixamos de ter o direito de exercício de um direito fundamental diante de uma inércia do legislador, a Constituição criou a garantia do mandado de injunção, né? Essa ação constitucional, esse remédio constitucional, visando garantir o exercício de um direito fundamental previsto na Constituição, mas que depende de regulamentação e não é produzido, tá? Então, nós vamos também analisar o chamado mandado de injunção. Depois falaremos do habeas data. O habeas data é uma ação constitucional que tem por finalidade garantir o acesso à informação, né? O acesso à informação que constam ali de bancos de dados da administração pública, em que nós queremos ter acesso à informação nossa, a informação pessoal do impetrante, tá? E a administração pública se recusa a fornecer as informações. Ou, na verdade, quando houver dados nossos, ao nosso respeito, equivocados. E o habeas data cabe também para retificação de dados, tá? Através de um processo aí judicial, né, pessoal? Buscando aí a retificação destes dados que constam de bancos de dados do poder público, né, da administração pública ou de entidades com caráter público, certo? Como diz lá o artigo da Constituição. E a ação popular? A ação popular também é um remédio constitucional, também é uma garantia constitucional voltada a invalidar atos, contratos administrativos considerados lesivos ao patrimônio público, né? Lesivos ao patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, tá? Então nós cidadãos, nós vamos ver, é requisito, né, de ser cidadão do Estado brasileiro, cidadão nato ou naturalizado, somos parte legítima para propor essa ação popular visando anular um ato lesivo ao patrimônio público, a uma entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, lesão ao meio ambiente, né? Então, lesão ao patrimônio histórico e cultural, tá? Garantindo então aí, evitando lesão a direitos do povo. Direitos fundamentais como ligados às questões de meio ambiente, ligados à proteção à moralidade, à probidade administrativa, né? Então visa aí anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio estatal, beleza? Lembrando que esses remédios constitucionais, conforme consta aí do material de vocês, essas normas, né, previstas no artigo 5º, o habeas data está no inciso 72 do artigo 5º, o mandado de injunção no 71 e a ação popular no 73 do artigo 5º, tá? Cada um desses direitos fundamentais, na verdade processuais, né? Então devemos chamar de garantias fundamentais, eles têm regulamentação em lei, tá? O habeas corpus, ele está regulamentado no Código de Processo Penal, né, que é uma lei infraconstitucional. O mandado de segurança coletivo e individual, eles são regulamentados por uma lei de 2009, que é a Lei 12.016, tá? O mandado de injunção, ele está regulamentado numa lei de 2016, que é a Lei 13.300, tá? O habeas data tem regulamentação pela Lei 9.507 de 97 e a ação popular, ela tem regulamentação numa lei de 1965, que é a Lei 4.717 de 65, ok? Começando a falar então da primeira modalidade de garantia constitucional instrumentalizada através de um processo judicial, né? O chamado habeas corpus, tá? O habeas corpus, pessoal, diz lá o artigo 5º, inciso 67, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por abuso de ilegalidade, por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, o habeas corpus nada mais é do que esse remédio constitucional de natureza penal que tem por finalidade proteger a minha liberdade de locomoção, o meu direito de ir e vir, né? Então, esse remédio constitucional, ele tem, o emprego dele é na atuação criminal, na esfera criminal, tá?
relacionada então ao direito penal, certo? Espécies, né? Já que fala aqui ameaçado de sofrer violência ou já sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, nós temos duas espécies de habeas corpus. Nós temos o preventivo, que vai poder ser ajuizado quando a liberdade de locomoção está apenas sendo ameaçada, tá? Então tem lá um mandado de prisão, né, expedido contra o réu, mas ele ainda não foi preso. E esse mandado de prisão poderia ser ilegal, poderia ter sido concedido com abuso de poder, né, por parte do juiz. E nesse caso, antes da prisão se efetivar, a coação da liberdade realmente ocorrer, podemos entrar com habeas corpus preventivo, evitando ali aquela coação a direito de ir e vir, né, a minha liberdade de locomoção. Mas se já tiver ocorrido a prisão, já terá ocorrido a coação à liberdade de locomoção. E aí ele é chamado de habeas corpus repressivo, tá? Ou também liberatório, né? A doutrina costuma denominar também de habeas corpus liberatório, né? Mas preventivo, então, quando ainda não houve a lesão ao meu direito fundamental de ir e vir. Está apenas na ameaça de eu ser privado dessa liberdade, né? E o repressivo ou liberatório é quando eu já fui privado da minha liberdade de locomoção e eu entro então com esse habeas corpus para garantir o restabelecimento desse meu direito fundamental. Ok? Com relação ao habeas corpus, né? Tratando, a gente faz uma análise constitucional aqui, tá, pessoal? Não temos tempo de aprofundar na análise da lei do habeas corpus, da lei do mandado de segurança, que vão regular de maneira aprofundada de que modo essa ação deve ser proposta. Tá? Então, quando forem impetrar um habeas corpus, quando forem impetrar um mandado de segurança, para que a gente possa elaborar a petição, nós devemos observar a lei que regula esses respectivos remédios constitucionais. Porque a Constituição ela traz uma previsão geral, né, que depois é passível de regulamentação, de especificação, né, de como essa ação constitucional poderá ser proposta, de como ela deve tramitar, quais são, né, todas as suas formalidades, o procedimento especial sobre o qual esse processo vai correr na justiça, tá? Então, aqui a gente traz noções gerais, né, pessoal, como é próprio da Constituição e para nós que tratamos do direito constitucional, tá? Então, falando do habeas corpus, seja preventivo ou repressivo, nós temos ali o autor dessa ação, que é chamado de impetrante, tá? E como impetrante pode ser qualquer pessoa física na defesa do seu próprio direito, ou até mesmo uma pessoa física na defesa do direito de liberdade de locomoção de um terceiro, né, que se encontra ali na iminência de sofrer ou já sofreu uma coação nesse direito fundamental, que é a liberdade de locomoção, tá? Pode também a pessoa jurídica impetrar mandado habeas corpus. Porém, ela o faz em favor de uma pessoa física, tá? Porque quem sofre ofensa à liberdade de locomoção são as pessoas físicas, tá? Então a pessoa jurídica ela pode propor um HC para garantir a liberdade de locomoção de uma pessoa física, tá? Não tem problema nenhum. E o habeas corpus, ele também não exige advogado, tá? Não há necessidade de representação processual por um advogado. O HC, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? Então, pode ser qualquer pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, sem estar representado por advogado, tá? Trazemos aí um trechinho de um julgado do antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que menciona que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou em favor de outrem, né? Nós tivemos um exemplo muito curioso o ano passado, quando o filho do professor Jaime, que é delegado de polícia, ele teve que realizar a prisão de um cidadão e o mandado de segurança, ele tinha sido, o mandado de prisão, ele tinha sido expedido contra essa pessoa, mas na verdade era um homônimo desta pessoa que foi detida, que foi presa. E quando realizaram a prisão e foram analisar toda a filiação, a documentação desse preso, verificou-se que havia um erro na ordem de prisão, porque constava o CPF daquele cidadão que foi preso pelo filho do Dr. Jaime, né, que era o delegado de polícia, a autoridade a autoridade coatora, aquela que determinou a prisão, que cerceou a liberdade de ir e vir desse cidadão. Porém, era apenas o CPF dele. Quando constatada a filiação e os demais dados de qualificação, verificou que se tratavam de pessoas distintas, ou seja, houve um erro ao
registrar o CPF daquele cidadão no cadastro, junto ao nome daquela pessoa que efetivamente praticou o crime, aquele que deveria estar sendo preso, tá? Mas eram pessoas distintas. Aquele que praticou o crime tinha uma filiação diferente, tinha pai e mãe diferente, tinha número de identidade diferente, tinha outros vários elementos ali que diferenciavam ele daquele seu homônimo, né? Aquela pessoa que tinha o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, mas que era filho de outras pessoas, né? Descendentes, né? Netos, avós, de outras pessoas que tinham registro de nascimento distinto, né? Então o próprio delegado de polícia, que era o filho do Dr. Jaime, identificou que se tratavam de pessoas distintas, mas homônimos, que tinham o mesmo nome. E o próprio delegado de polícia, numa situação inusitada, então isso foi até destacado pela imprensa na época, porque o próprio delegado de polícia impetrou o mandado de segurança, tá? Então, na verdade, ele não era autoridade coatora, porque quem tinha ordenado a prisão era um juiz de outra comarca, né? Não tinha sido ali nem da própria comarca de São Paulo, onde ele é delegado de polícia, tá? E o próprio delegado de polícia, então, diante do claro erro constatado na prisão, né, verificando ali que a prisão estava ocorrendo, então, de maneira ilegal, né, porque não se estava prendendo quem realmente tinha praticado o crime, e sim um homônimo, né, e por conta de um erro ali, de sistema, constou o seu CPF ali no mandado de prisão, tá? Então, o próprio delegado de polícia, o próprio filho do Dr. Jaime, que também é Jaime, né, o Jaime Júnior, ele impetrou o habeas corpus em nome do paciente, em nome desse preso, né, dessa pessoa, então, que por conta de uma ilegalidade, por conta de um erro do Poder Judiciário, estava tendo a sua liberdade de locomoção, seu direito fundamental de ir e vir privado, tá? Então, é um caso curioso, né? Mas demonstra que não precisa, pode ser a própria parte, ou pode ser um terceiro que impetra, não precisa ser advogado. É muito comum os presos na própria cadeia elaborarem uma petição de habeas corpus, porque o habeas corpus ele não tem formalidades, pessoal. Existe ali a presença da ausência de formalidades processuais ou instrumentais. Então o instrumento, a peça de habeas corpus não tem formalidade pré-definida na lei que regula isso. Então os presos na cadeia, eles redigem de caneta uma petição que é distribuída no Poder Judiciário pedindo a sua liberdade, né, a restabelecimento do seu direito de ir e vir, e essa petição manuscrita pelo próprio preso, que não tem formação jurídica, que não é advogado, ela é distribuída no tribunal como um habeas corpus, ela é processada no tribunal como um pedido de habeas corpus, né, para verificar se realmente a prisão é ilegal, se a prisão é própria de um ato de autoridade e que acaba aí cerceando o direito de ir e vir do preso, daquela pessoa física, então, tá? Então, são exemplos aí, né, que demonstram que o habeas corpus ele pode ser ajuizado por qualquer pessoa, por uma pessoa no seu interesse próprio ou no interesse de terceiro, restabelecendo o direito fundamental de um terceiro. Pode ser uma pessoa jurídica, mas no caso ela quer restabelecer o direito de vir de uma pessoa física, tá? E não tem formalidades legais, não tem exigências legais, não precisa de advogado para propor, não tem requisitos formais que essa peça deve trazer, contemplar, tá? E desse modo, então, já destacamos mais uma característica aí do habeas corpus. O impetrado, aquela pessoa sobre quem se está impetrando o mandado, tentando restabelecer o direito de ir e vir, ele é chamado de paciente. Essa é a terminologia adequada, né? Como quando falamos do impetrante, é o que entra com a ação. O paciente é aquele que sofre a coação na sua liberdade de locomoção, tá? E esse, necessariamente, sempre será uma pessoa física. Se nós estamos falando do direito de ir e vir, nós estamos falando de pessoas físicas, né, pessoal? Também cumpre mencionar que a autoridade que pratica aquele ato ilegal ou aquele ato com abuso de poder, ela é chamada de autoridade coatora ou é chamada de impetrado, tá? Então,
Paciente é aquele que é favorecido pela ordem de habeas corpus, né? Aquele que é beneficiado pela ordem de habeas corpus. O termo impetrado, ele deve ser usado então para a autoridade coatora. Então, impetrante, quem entra com a ação, o autor da ação. Impetrado é contra quem se entra, que é a autoridade coatora. E o beneficiário daquela ordem judicial que vai restabelecer o direito de ir e vir, né? Pode restabelecer o direito de ir e vir, é chamado de paciente, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo para falar a respeito de outro remédio constitucional.